Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Pode se sentar. O que nós vamos meditar nessa noite? Vou só arredar um pouquinho. Ficou longe o microfone. O que eu queria, o que me veio ao coração para a gente meditar nessa noite é essa frase, Porque Jesus chegou para os discípulos e perguntou: quem dizeis que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Mas o Senhor pergunta novamente: mas e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? É isso que o Senhor quer perguntar para mim e para vocês nessa noite. Quem nós dizemos que somos o Cristo? Nessa noite é como naquele dia que o Senhor perguntava para os apóstolos, ele pergunta para nós: e vós? Quem dizeis que eu sou? Na opinião de vocês, vocês acham que a pergunta é mais importante que a resposta? Pode falar. A pergunta que o Senhor nos faz é mais importante que a resposta que a gente vai dar? Vou de novo. É esse o Evangelho. É isso que o Senhor queria intrigar nos apóstolos. Vocês acham que a pergunta que o Senhor nos faz é mais importante que a resposta que nós temos que dar para Ele? Verdade. O Senhor não está preocupado com a pergunta, mas o Senhor quer saber a nossa resposta. O Senhor quer dizer para mim e para vocês: o que você pensa que eu sou? Qual que é o meu lugar na sua vida? É isso que o Senhor quer que nós reflitamos essa noite. Quem que é Deus para nós? Quem que é o Cristo? Cristo é o quê? É aquele que veio para nos salvar, para nos libertar. E muitas das vezes a gente se confunde nessa pergunta e a gente faz que nem os apóstolos. Começa a falar: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e a gente faz a mesma coisa. A gente fala: Jesus é aquele que é assim, que é assado, mas a gente nunca
se posiciona em responder com sinceridade para o Senhor o que nós pensamos a respeito dele, né? E o Senhor vem também nessa noite, quando eu peguei essa palavra que o Senhor, né, me deu, o Senhor ficava perguntando assim, me veio nessa reflexão também, de nós, e nós, quem achamos que nós somos para Deus? Né? Porque o conceito de Deus, o conceito do Cristo, nós temos, porque nós viemos aqui nas quartas-feiras, porque nós temos a Santa Missa, nós temos um auxílio, nós temos uma direção, basta procurar. Nós temos a palavra, né, que nos dá a direção para sabermos quem é o Cristo. E assim, confirmar no nosso coração a nossa resposta. Mas e nós? Quem nós somos para Deus? Né? É isso que nós devemos pensar. Eu, Tatiane, o que eu sou para Deus? O que Deus está pensando ao meu respeito? O que o Senhor quer da minha vida? E é assim que nós devemos pensar. Porque quando a gente responde, né, quando a gente não responde assim, segundo a vontade do Espírito Santo, na palavra diz, o Senhor falou a Pedro, feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. A resposta que Pedro deu para Jesus, não foi Pedro quem falou. Foi o Espírito Santo agindo em Pedro, para ele ter a convicção do que ele estava respondendo. E é isso que o Senhor quer de nós essa noite, que nós respondamos segundo a vontade do Espírito Santo, porque nós não somos dignos. Nós não somos dignos do conhecimento, da graça, mas é pela graça do Espírito Santo que nós temos hoje a palavra, que nós estamos aqui, que nós podemos fazer esse encontro. Aí você fala assim, nossa, Tatiane, mas nós não somos nada. Quem já fez a preparação para a total consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís, vai lembrar que num dos capítulos que a gente faz a preparação, fala o desprezo de nós mesmos. Porque nós não somos nada, gente. Nós só estamos aqui pela graça de Deus, porque fora a graça nós não estaríamos aqui. Num dia chuvoso como esse, a gente não estaria aqui. A carne fala mais alto, a carne fala para a gente estar em outros lugares. Mas quando a gente atende ao chamado do Espírito Santo, a gente vem. Porque a gente necessita. Quando a gente conhece da verdade, a gente necessita de estar agindo segundo a vontade do Espírito. E essa foi a vontade do Espírito Santo que nos trouxe aqui nessa noite. Que nós estivéssemos aqui. Né? E é isso que o Senhor quer nos mostrar com esse trecho, com essa palavra. Que nós devemos responder, que nós devemos andar segundo a vontade do Espírito Santo. E é muito difícil, gente. Eu vou falar para vocês. A gente está aqui na frente, mas não é fácil andar segundo a vontade do Espírito Santo. Como eu falei, quem estava aqui vai lembrar na minha pregação passada, porque às vezes a gente quer ir para um lado, mas o Senhor quer que a gente vá para o outro, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então andar segundo o Espírito Santo é muito difícil, mas pela graça que Ele mesmo nos dá, nós conseguimos. Né? O Papa João Paulo II, ele fala numa das cartas dele, que nós cristãos devemos ter um olhar do teto. É como se a gente estivesse por cima e olhasse por baixo. Aí nós estamos lá naquela situação difícil, numa enfermidade, num problema, não sei, de repente financeiro, ou outras tantas coisas que a gente passa. Aí a gente tem que, segundo o Espírito Santo, sair da carne e olhar do teto, como diz João Paulo II. Porque quando a gente olha do teto, o nosso olhar é como o de Cristo. A gente sai da carne, a gente sai do humano e tem a graça de olhar segundo o Espírito Santo. Quando a gente está com raiva, quando a gente briga, a gente fala, a gente explode, né? Eu já falei isso várias vezes, eu tenho um gênio muito difícil, um temperamento muito difícil, e às vezes o que acontece? A gente explode, a gente briga, né? Mas quando vem as tempestades, as coisas que tiram de nós a paz, nós temos que ter isso que o Papa João Paulo II nos ensina.
essa graça de pedir ao Espírito Santo, me ajuda a ver essa situação como o Senhor está vendo. Porque só quando a gente vê, segundo o Espírito Santo, a gente consegue uma solução. Porque no humano, a gente cai, a gente peca e quando vê, já foi, já falou, já passou e não volta mais. Né? É isso que Deus quer para nós. Que nós saiamos da carne e vivamos segundo o Espírito Santo de Deus. Né? Que a gente seja assim, mulheres e homens, segundo a vontade do Espírito Santo. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todas as nossas limitações, as nossas misérias, que a gente seja homens e mulheres segundo o Espírito Santo. Né? E mais adiante, nessa mesma palavra, Pedro usou da graça do Espírito Santo para poder responder. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E mais adiante, Pedro lá na frente já fala. Pedro é como nós. Hoje nós estamos aqui nessa palavra simbolizados como Pedro. O Senhor fala, né, para Pedro que ele vai morrer, que ele vai sofrer. E o que Pedro faz? Pedro fala, Senhor, que isso não te aconteça. E o que o Senhor responde? O Senhor fala, afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. O mesmo Pedro, na mesma conversa, ao mesmo tempo que ele agiu segundo o Espírito Santo, pouco tempo depois, ele agiu pela carne. Porque ele falou, Senhor, que isso não te aconteça. E assim somos nós. No mesmo momento que a gente está repleto do Espírito Santo, que a gente vem, que a gente louva, a gente cai, e cai feio. Né? E como Pedro, o Senhor nos dá a graça. Todo dia, a todo momento, o Senhor não dorme. 24 horas por dia, o Senhor está nos dando a graça do Espírito Santo. Basta a gente pedir. Basta a gente clamar. Tirar um tempo e falar, Senhor, me dá a graça do Espírito Santo. Olha, Senhor, hoje eu preciso fazer isso. Eu preciso da graça do Espírito Santo. Eu costumo citar muito, né, o nosso exemplo, assim, né, como eu de dona de casa, né? A gente precisa da graça do Espírito Santo até dentro de casa. Não é só porque às vezes a gente trabalha fora, que a gente precisa, porque lidar com os outros lá fora é difícil. Não, a gente precisa todo o tempo. Dentro da nossa casa, quando a gente está lavando uma vasilha, pedir, ó Senhor, me dá a graça do Espírito Santo, porque eu caio, porque eu sou fraca. Porque eu não quero viver segundo a carne. A todo momento nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo. Para que o Senhor não nos repreenda como repreendeu a Pedro. Para que nós possamos, assim, estar mesmo em sintonia com Deus. E a gente deixar, gente, de ser preocupado demais com a nossa autoimagem. Quantas das vezes a gente se preocupa no que fulano está pensando da gente e se esquece de pensar, Senhor, o que o Senhor está pensando de mim? E eu falo para vocês, eu sou uma dessas. Se eu vejo que tem alguma coisa, às vezes a pessoa está diferente comigo, nossa, eu fico para morrer. Porque eu quero saber o que aconteceu, eu fico com aquele negócio assim meio que entalado e eu quero resolver. Mas quantas vezes eu esqueço de me perguntar para mim mesmo, Senhor, o que o Senhor está pensando de mim? O que o Senhor quer de mim? Né? É isso que o Senhor quer que nós nos preocupemos. Não com a nossa autoimagem. Eu vou estar lá na frente hoje, eu vou cantar. Será que vai alguém? Porque quando está chovendo, o nosso pensamento de quem está aqui, de quem prepara isso tudo para vocês é, será que vai alguém? Mas muitas das vezes a gente esquece que às vezes a gente está aqui para nós mesmos. Às vezes eu estou aqui cantando com o microfone na mão, partilhando a palavra de Deus, mas às vezes essa palavra é toda para mim. Porque o Senhor quer que eu me preocupe com o que Ele pensa de mim e não o que os outros pensam de mim. Se nós tirássemos mais tempo para perguntar para Deus o que é a direção do Espírito Santo para a nossa vida, nós não erraríamos tanto. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo no ano passado.
nós queríamos comprar um carro, eu e meu esposo. Aí a gente sempre falava, vamos olhar. E aí num dia lá, a gente entrou meio que em atrito, eu e meu esposo, não por causa do carro, por uma outra situação que eu nem me recordo mais. E o meu esposo saiu. E quando ele voltou com o carro. Né? Aí eu falo para vocês, talvez, né, graças a Deus nós temos o carro e hoje a gente usa mais o nosso carro para o serviço de Deus, mas talvez aquela não era a hora. Por quê? Eu estava em atrito com meu esposo, ele saiu e trouxe o carro e a gente ficou com o carro e dali então para frente nós só tínhamos gastado com o carro e nós só viemos gastando com o carro e eu sempre falava, talvez aquela não era a hora. Aí aconteceu os problemas com o nosso carro, aí a gente fica naquilo, eu vou trocar o carro, e agora nós estamos gastando demais com o carro. Aí um dia eu fui e falei assim, olha Felipe, não vamos fazer de novo assim não, vamos perguntar primeiro o que é para Deus. Eu tenho muito medo de dívida. Eu sempre falo isso para ele, eu morro de medo de dívida. Hoje em dia é muito fácil você adquirir um bem, né? Assim, difícil, assim, uma casa, um lote, hoje é mais complicado. Mas um carro é muito fácil de você adquirir hoje em dia. Antigamente a pessoa ralava, trabalhava a vida inteira para no final da vida conseguir ter um carro. Hoje não. Hoje você vai lá com seu CPF, você consegue. Né? Mas eu fui e falei assim, ô Felipe, não vamos fazer de novo assim não. Aí, na semana passada, uns 15 dias atrás, eu falei assim, eu vou fazer a novena de Nossa Senhora das Graças em intenção disso. E Nossa Senhora vai mostrar. E nisso que eu comecei a fazer novena, o carro só dava defeito. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse carro? Será que é para vender? Será que não era para vender? E aí veio o meu irmão de comunidade, o Irani, e falou assim, não, você vai fazer assim. Você vai levar lá em tal lugar, que eles vão arrumar para você, e vai ser assim, assim, assado. Aí eu cheguei em casa e falei com o Felipe, falei, olha Felipe, o Irani falou para a gente levar assim, assim, assado em tal lugar, e vamos tentar. E o Felipe falou assim, então vamos tentar. E graças a Deus, nós conseguimos, né, resolver um pouco das pendências que tinha no nosso carro. Mas foi um ano sofrido, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Trabalhar, adquirir um bem e ainda ficar gastando com aquele bem, né? Então quando a gente decidiu, quando a gente falou assim, não, vamos escutar a voz de Deus, foi que as coisas começaram a fluir. Talvez, se nós lá, quando nós compramos o carro, nós tivéssemos talvez rezado mais, orado mais, escutado mais a Deus, as coisas não fossem tomando o rumo que tomou. Mas o Senhor é tão misericordioso que mesmo depois que a coisa toma aquele rumo, Ele ainda vem e ainda conserta. Né? E é isso que nós precisamos pedir para Deus. Que nós sejamos orientados a todo momento pela graça do Espírito Santo. Né? E perguntar a todo momento, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor sonha para mim? O Senhor tem um sonho para cada um de nós. Às vezes você está aí sentado e você não sabe que às vezes Deus quer você aqui na frente. Anunciando a palavra de Deus, cantando com a gente, ou às vezes até mesmo fazendo um momento de louvor. O Senhor sonha. O Senhor tem sonhos para nós. E muitas das vezes a gente passa a vida despercebido, sem saber, sem perguntar o Senhor o que Ele quer para nós. E o Senhor nos fala. Muitas das vezes nós que não escutamos. Nós que não abrimos o nosso coração para a graça do Espírito Santo. E que então nessa noite nós possamos pedir isso. Que o Senhor derrame sobre nós a graça do Espírito Santo. Sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre os sonhos que Ele tem para nós. E que nós sejamos assim como filhos que obedecem ao Pai. O Senhor vai nos dar a direção e nós vamos ser obedientes a Deus, obedientes ao que Ele nos pede. Que você possa nesse momento fechar os seus olhos, se você se sentir assim à vontade. Coloque a mão no seu coração e peça isso para o Senhor. Nesse momento, às vezes nosso dia foi corrido e nós não tivemos tempo de perguntar para o Senhor hoje o que Ele quer de nós. Mas nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos perguntar ao Senhor, Senhor,
O que o Senhor pensa ao meu respeito? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Eu sei, Senhor, que o Senhor não me trouxe aqui por acaso nessa noite. Eu sei que o Senhor tem um sonho para mim. Fala, Senhor, ao meu coração, segundo o Espírito Santo. Vem preencher o meu coração, Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo. Com o Teu Espírito Santo que liberta os nossos desejos carnais e nos dá a graça de estarmos em sintonia contigo. Dá-nos essa graça, Senhor Jesus, de não nos prendermos aos olhares humanos, de ficarmos assim presos com o que os outros têm pensado de nós. Mas sim, Senhor Jesus, presos a Ti, presos ao Teu olhar. Que a todo momento, Senhor Jesus, o Senhor nos mostre o que o Senhor quer de nós e que nós assim possamos estar a todo tempo preocupados o que nós somos para o Senhor e não para os outros. Quanto tempo, Senhor Jesus, nós perdemos com vãs preocupações? Mas o Senhor tem um sonho para mim. O Senhor quer realizar a Tua vontade em mim nesta noite. Que você possa sentir nesta música que vai ser tocada agora essa graça do Espírito Santo na sua vida. E que você assim reflita nessa música. E essa música fala assim, que os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu, que se não for assim, que o Senhor não me deixe ir. E é isso, Senhor Jesus, que nós queremos. Queremos falar para o Senhor que os meus passos não são meus, que o tempo não é meu, que tudo é do Senhor. Que o Senhor não me deixe ir se for pela carne, Senhor Jesus, mas sim que eu seja regida, durante todo o tempo, segundo o Teu Espírito Santo. Realize em mim, Senhor, os Teus planos. Escute essa música, viva esse momento de graça que o Senhor reservou para nós nessa noite. Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo à Tua voz, quero me submeter. Quero conhecer Teus planos, os passos que dei sem Você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem Ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz? Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio.